nos auxiliar, está à frente também do nosso trabalho, desse trabalho que vamos iniciar nessa manhã. E eu faço isso com muita alegria. Deputado Milton Salomão, tinha que ficar sem tempo a gente vê-lo. O deputado Salomão está sendo acompanhado por toda a equipe da qual eu também faço parte. O Cosme está aqui, o André está aqui, o PC está aqui, a Ângela está bebendo água e... Cadê o outro? Agora? Cara, aqui, o Leão. Cadê o Leão? Ah, o Leão. Vamos receber esse servo de Deus com bem-vindos, amigos? Sejam bem-vindos. Jesus, poder assentar, já vou dar uma palavra para o deputado para trazer uma palavra para o. Então, esses anos todos, o deputado tem me ajudado a dar a demanda sem nunca ter vindo aqui. O deputado Salomão, ele tem alguns projetos importantíssimos. E um deles eu me apaixonei na hora. E é esse projeto que nós vamos dar início. Perceba, o que nós vamos fazer vai mudar a história da nossa igreja. Eu creio assim. O projeto que ele tem sobre com os diabéticos, esse assunto me tocou profundamente. Porque na minha casa eu tenho uma mãe diabética e um irmão diabético. Salomão, quando eu toco o meu telefone, a primeira coisa que eu penso é assim: o que eu tenho que parar de estar fazendo, o que eu estou fazendo eu tenho que parar, porque eu já sei que eu tenho que sair correndo para levar alguém para o hospital. A irmã Giane, que estava dando aula para nós no domingo aqui conosco, em Natureza, disse: pastor César, eu tenho que ir embora mais cedo, porque eu tenho que sepultar um amigo, uma pessoa que morreu por causa do diabetes. Então nós estamos diante de uma crise, é assim que eu vejo, e que nós temos a obrigação de cuidar, pelo menos da nossa igreja, das pessoas que estão próximas de nós. Há alguém na sua família ligado a você que é diabético? Vocês lembram o que aconteceu? 80% dos que estavam numa sala de 300 pessoas levantaram a mão, dizendo: eu tenho alguém que é diabético. Foi nesse dia que eu tomei então a iniciativa de conversar com o deputado e disse: é possível o senhor nos ajudar levando esse assunto para dentro da igreja e alcançando as famílias? E aí ele já faz isso há 10 anos, vem me ajudando quietinho. Então, vou marcar uma reunião, vou levar o senhor lá, dar a palavra para dizer o que está no seu coração, e nos ajude a cuidar dessas pessoas que estão na igreja e são diabéticas e precisam da nossa ajuda. Então vamos receber com carinho, maneira salva de palmas, deputado Milton Salomão. Bom, eu fico muito feliz quando eu vou às nossas igrejas, especialmente a Assembleia, para aquele cumprimento que é um hábito de vocês e faz tão bem, né? De saudar, nos saudar com a paz do Senhor. Temos alguns agradecimentos a fazer antes de falar exatamente o assunto tema. Agradecer ao pastor César. O pastor César é uma pessoa que a gente vem conhecendo a cada dia, e de um jeito peculiar. Nós, como com certeza com vocês também, nós, para que uma pessoa se aproxime de nós, venha estar no nosso grupo, venha trabalhar conosco, nós pensamos 1000 vezes. Nós olhamos, analisamos, e eu sei que vocês também fazem isso, devem fazer, porque há uma responsabilidade muito grande de um político andar pelas ruas e ter a sua imagem ligada a alguém. Então, nós dois temos muita honra de ter a imagem do pastor César, o trabalho dele somado ao nosso trabalho. Também temos a alegria de ter próximo de nós o Alexandre. O Alexandre, nós, se a gente fosse, eu sou contador, né? Não exerci, porque acabei me dedicando à Caixa Econômica Federal, eu sou funcionário concursado, me tornei gerente, depois também fui ser professor universitário, era um sonho meu, mas eu tenho formação de contador. Então, se eu tivesse que botar aqui aquelas contas, quem é contador sabe, né? Débito e crédito, nós estamos com dívida ali com o Alexandre. Eu acho que uma das coisas bacanas que a gente aprende na vida, o que a gente pode ensinar alguém, é enfrentar problemas. Né? Tem aqueles que ensinam a fugir de problemas, ou então a solucionar problemas de uma forma equivocada. Né? Eu acho que
coisa mais bacana da minha vida, me fez superar as dificuldades da infância, os problemas todos que eu tive na minha vida, foi esse aprendizado que veio através de conselheiros também, enfrentar problemas. Então, o mundo hoje tem um problema, se chama diabetes. Então vamos dizer assim, mas Salomão, como é que é esse problema? O diabetes tem casos que são hereditários, mas a grande maioria dos casos ele é decorrente de um comportamento humano, um comportamento nosso diante da sociedade. E veja que esse comportamento que leva ao aumento do diabetes, qual é? As pessoas não dormirem, a quantidade de sono que tem necessidade de dormir, aí vou, né, no caso jovem, vou para balada, aí ele vai, fica até de madrugada, dorme 2, 3, 4 horas. Ou então, esse problema que a Rede Globo causa ao Brasil, que é colocar jogo de futebol às 10 horas, que uma mãe ou um pai quer botar às vezes seu filho para dormir, e ele está vendo futebol, é Flamengo, eu sou fluminense, eu sou tricolor, é Flamengo, é botafoguense, é fixe. Aí fica lá, a criança quer ficar até meia-noite, às vezes o jogo termina 1 hora da manhã, no outro dia tem que acordar 6 horas da manhã. Então, perda de sono. Alimentação, gente, olha, alimentação. Deus nos deu a possibilidade de nos alimentar e alguns entendem que essa possibilidade, sabe qual é? É comprar fandangos, é comprar miojo, que não dá trabalho nenhum, que resolve tudo, que é rapidinho. Um filho às vezes está ali, não há um ensinamento para, já desde a eternidade, que é ali que é bem o gosto, de pegar uma fruta, descascar, botar um pedacinho na boca do filho, de, um jeitinho, forçar um pouquinho a comer um legume, uma hortaliça. Aí você pega as crianças que só comem produtos industrializados. Então, e aí vem o doce. O doce é uma maravilha, né? Quem não gosta de doce? Então, é por isso que o mundo, não é o Brasil não, o mundo está discutindo essa verdadeira tragédia que é o aumento absurdo do diabetes. A outra questão, nós somos seres humanos e que às vezes achamos que a vida está tão confortável que você senta numa cadeira, senta no sofá, pega o controle, não precisa nem sair do lugar, né? Faz tudo. Você não faz o exercício físico. O diabetes é agravado quando as pessoas não se movimentam. Então, essa questão precisa ser combatida. E nós, então, bom, isso é um problema. Nós abraçamos essa causa. Eu não tenho assim pessoas diabéticas ligadas à família diretamente. Mas eu fui provocado, muito bem provocado, Alexandre, por um presidente da Associação Diabetes. Como eu me dediquei à terceira idade, eu fiz aquela, talvez vocês conheçam, eu sou autor da lei do Brasil, a primeira lei do Brasil que garantiu acompanhante para as pessoas idosas dos hospitais. Em 1996, a maioria de vocês aqui não era nem nascido, não estavam muito crianças de pau ainda nos povos pais, um louco de um enfermeiro, acho que foi aqui no Hospital de Bom Sucesso, né? Foi em Bom Sucesso? Ele vendia, matava os velhinhos, ficava sozinho os velhinhos de noite e vendia um corpo para as funerárias. Alguém lembra disso? Você lembra de ouvir essa história? Muito bem. E eu assumi como deputado em fevereiro de 97. Foi em dezembro, novembro, dezembro de 96. E aí, eu queria também dizer isso para vocês. Eu ajudava muita gente, porque eu era deputado, tinha prestígio, a pessoa me ligava, deputado, pelo amor de Deus, estão matando lá, eu quero ficar com meu pai, com a minha mãe, com meu avô. E eu ligava para o diretor e fazia esse favor. Mas o papel do deputado não é fazer favor. O papel do cidadão é fazer favor e ajudar a ser solidário a todo mundo. O cidadão Salomão, o cidadão Pastor César. Mas o papel de um parlamentar é buscar soluções políticas para os problemas. Eu então apresentei um projeto para garantir um acompanhante, para você ficar do lado do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua tia. Isso foi um sucesso do Estado do Rio de Janeiro, a ponto que o Brasil todo hoje está com essa lei.
que é através do Estatuto do Idoso, mas a lei daqui do Estado do Rio de Janeiro é de minha autoria, 28 de 1997. Ainda no trabalho dedicado aos idosos, eu sou de origem bancária, então o que a gente tinha no banco? Às vezes chegava um idoso, coitado, um problema até, chegava a família carregando ele todo para assinar. Então eu fiz um projeto de lei com 3 exigências. Primeiro, que os idosos fossem atendidos no andar térreo, que os bancos tivessem cadeiras, assentos. Vocês devem ter visto que a maioria dos bancos, aí vocês veem lá e dizem, como é que surgiu isso? Surgiu de uma lei do deputado Wilson Salomão. E ainda botamos o seguinte, que tem que ter uma cadeira de rodas, para que a pessoa possa chegar lá, sentar direitinho para na hora de assinar, na hora de ver as suas coisas, tá? Porque às vezes é aquela pessoa segurando assim, assinando, é até uma coisa perigosa. Bom, então eu me dediquei à terceira idade, faço palestras, enfim. Só que numa das palestras, o senhor João Correia, meu amigo, que é um presidente de associação diabética, ele disse assim, ô Salomão, tinha liberdade comigo, meu amigo, ô Salomão, você fazer essas palestrinhas para os idosos aí é bom, eu quero ver você ajudar os diabéticos, quero ver você fazer a lei que São Paulo já tem. E aí então eu me dediquei, e desde 2002, claro que eu deixei de ser deputado por um período, então o que eu fiz lá que estava tendo andamento ficou parado, porque ninguém abraçou essa causa, que é mais ou menos aquela história que diz que o prefeito, o governador não gosta de fazer obra no subsolo porque embaixo da terra, porque o povo não vê, né? Da mesma coisa uma lei dessa ordem para os diabéticos, porque o político fica pensando, mas peraí, esse negócio não vai render nada, porque vai fazer a lei até chegar lá, tal. Então eu não quero saber disso não, eu quero saber de coisa mais imediata para ganhar o voto. Mas nós abraçamos essa causa. Então, a partir daí nós nos dedicamos, em 2002 nós nos dedicamos a essa causa. Então, o que a gente conta? Fundamentalmente, me diz respeito ao que a professora Angela vai falar. Da parte de legislação, nós já avançamos muito. Dizendo, eu já tenho 2 leis, tem 4 projetos em andamento, tem leis federais também. A outra parte que a gente precisa avançar é a comportamental. É aquilo, é a gente ter pessoas que amam o seu semelhante e que nos ajude a dizer para esse seu semelhante que ele pode prevenir o diabetes se ele tiver uma vida mais equilibrada, uma alimentação, dormir, fazer exercício. Mas tem aqueles companheiros que já são diabéticos. Às vezes uma criança, porque pela hereditariedade, muitas vezes. Eu agora, para vocês terem ideia, outro dia chegou para a gente um caso, eu já estou encerrando para passar para a professora, chegou um caso, uma trabalhadora, ela fez um e-mail para nós, dizendo o seguinte, olha, eu fui, meu filho passou mal, e eu fui ao médico, o médico fez exame e disse, não, seu filho está com diabetes, 10 anos de idade. Aí, ela dizendo, né, eu sou caixa no supermercado, aí, como é que eu vou cuidar do meu filho? Aí fui à escola, vi tudo que tinha que fazer, fui à escola, chamei a diretora e disse, diretora, preciso da sua ajuda. O meu filho tem 10 anos, está aqui os remédios dele, precisa tomar os remédios assim, todos os horários que eu queria. Que a senhora me ajudasse a lembrar o horário dele. Então a criança de 10 anos às vezes esquece. E também queria que a senhora acompanhasse na hora dele tomar o remédio, aplicar a insulina, porque ele está agora, ele não tem prática disso. A diretora, e eu entendo, não crucifico ela por isso, a diretora disse, não, nós não podemos assumir isso não, a escola aqui não é para, a escola não tem condição disso não. A escola no máximo te ajuda no seguinte, teu filho fica aqui de 7h30 às 5 da tarde. Eu libero teus filhos às 11h30, você leva ele para casa e cuida dele. Mas aí a mãe diz, mas vem cá, mas como? Eu trabalho, se for para casa ele vai ficar sozinho também, porque o meu marido, não sei se ela falou de marido, né, Angela? Acho que não falou, né? Falou? Ela sozinha. Não tem como. Pois bem, essa mãe até agora não tem uma solução para ela.
Uma das brigas que nós estamos fazendo, uma das lutas que nós estamos fazendo, assim, e eu estou tentando sensibilizar o governador Sérgio Cabral, que está insensível. Estou aqui dizendo, porque acho que ele já podia estar mais sensível a isso. É que se vai ter um custo maior, hoje tem remédios, tem, por exemplo, uma insulina, que essa criança, e com certeza a criança vai tomar 4, 5, 6 agulhadas por dia. Tem uma insulina que ele toma de manhã e passa o dia inteiro bem. Mas essa insulina custa uma fortuna. Então, eu estou dizendo o seguinte, mesmo custando caro, se aplicada, ela vai reduzir os danos que o diabetes ocasiona, e a Ângela vai falar sobre isso, professora Ângela, e vale a pena. Mas disse agora, por último, o governador, então, pelo amor de Deus, eu vou ficar muito feliz com o senhor, se o senhor autorizar a compra dessa insulina, pelo menos para as crianças até 12 anos. Imagine essa mãe podendo ter essa insulina, porque essa insulina vai gastar R$400 só com a insulina por mês. Essa senhora tem condições de ter isso? Não tem. Ela deve ganhar no supermercado R$800, chegar a 1.000, não sei. Então, essas pessoas que já são portadores de diabetes, elas podem ter uma vida melhor, seja nessa luta legislativa e para ter esses insumos e remédios que nós estamos fazendo, mas pode ter uma vida melhor se as comunidades onde elas estão inseridas abraçarem essa causa e conversarem com elas e aglutinarem elas e, sabe, falar desse assunto para elas, porque às vezes ela não sabe. Vocês, por exemplo, aqui, pastor, tem gente de tudo quanto é comunidade aqui, inclusive comunidade muito carente. Tem gente que está diabética e não sabe aonde pode procurar uma fitinha, um remédio, até descobrir demora. Só que às vezes essa demora faz com que percam um pé, percam um dedo, porque é o chamado pé diabético. Vocês já devem ter ouvido falar, pessoas que perdem membros inferiores por causa da consequência diabética. Então nós queríamos encontrar parceiros, encontrar companheiros, encontrar amigos, que nos ajude nisso. Claro, nós temos interesse em mostrar essa causa, e que nós estamos fazendo essa causa, porque esse é meu trabalho como político. O político, quando não mostra o seu trabalho, o povo diz: olha, esse cara não faz nada. Mas eu quero mostrar isso e quero me reeleger deputado para continuar essa causa, que eu tenho certeza que nenhum deputado vai abraçar, porque para colher frutos de uma luta dessa demora anos. Você precisa ter coragem. Mas eu quero, se Deus me permitir ter um próximo mandato, poder ter um governador no estado com sensibilidade, para a gente ter o estado do Rio de Janeiro como um estado que melhor cuida do diabetes, porque isso vai implicar na qualidade de vida de todo mundo. Vou dar uma boa notícia a vocês. Uma mãe bem conhecida nossa, porque essas mães todas são conhecidas nossas hoje, que acabam chegando até nós. Essa mãe, de repente, o filho foi por 2 anos, foi para o CTI, internado no CTI, desespero da família. Chega no CTI, quando ela descobre que ele está no CTI porque ele é diabético e a insulina dele foi, a glicose dele foi lá na estratosfera. Ela descobre que causa um drama na família. Não sabe lidar, não sabe o que é, como é que vai ser meu filho, vai viver, não vai viver. Aliás, a insulina, ela foi aplicada desde 1922, quando trouxe essa possibilidade das pessoas viverem mais, porque antes, um diabético, ele esperava a morte. Fazia um cuidado aqui, o outro, mas era muito difícil. Bom, e aí, só que é o seguinte, passado um ano, ela chega para mim e diz assim: Salomão, a nossa vida, minha e do meu marido, melhorou. Poxa, mas melhorou com o filho diabético? Como é que é isso? Ela disse assim: meu filho me ensinou a viver melhor. Hoje eu faço exercício, eu e meu marido, andamos, caminhamos. Hoje nós nos alimentamos melhor. Hoje nós dormimos melhor. Veja que, né, um problema, ela passou a entender o problema e ela disse: minha vida melhorou. E é isso que a gente está aqui hoje, para estabelecer um relacionamento com vocês, um diálogo, uma parceria saudável, sem
absolutamente nada de promessas, disso, daquilo, nada. É uma parceria de trabalho, é uma parceria de construir uma vida melhor para os nossos irmãozinhos. E vocês, com a capacidade de vocês, com a credibilidade de vocês, com a história de vocês, vocês podem ajudar muito nisso. Então, nós temos grandes parceiros, associações diabéticas da Lagoa, associações diabéticas de Tanguá, de Bom Sucesso, de Friburgo, de Teresópolis. Mas vocês imaginam se nós tivermos, não é? Assim, e não é para nada demais, é para nos ajudar a levar essa mensagem, a orientar. Vocês podem dizer, deputado Salomão, mas tem aí o sistema de saúde para fazer isso. Vocês acham que hoje o sistema de saúde está em condições de fazer isso? Tantos dramas que a saúde vive, que acaba, o que chama a atenção é aquela situação mais dramática, o menino que sofreu um acidente de moto e aí ele tem que ser operado imediatamente, é o outro que está lá na emergência. Essas questões que a gente chama, o diabetes é uma doença silenciosa. Então ela é silenciosa muitas vezes para os governos, para os gestores de saúde. Como ela não vai ter um problema tão imediato, porque o agravamento é que vai ser o problema, né? O agravamento dá um problema cardíaco, um problema nas vísceras, nas pernas. Então, hoje eu vim aqui para propor essa parceria com vocês, né? Para a gente poder fazer esse trabalho. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando para vocês, né? Que é uma honra falar para líderes aqui da igreja, estar nesse ambiente que é tão importante para vocês. E essa honra que o Senhor me deu hoje estar aqui, eu posso dizer que quero retribuir com o meu trabalho, com a maneira de nós também atuar na nossa vida. Eu queria convidar a professora Ângela para que ela é mais especialista do que eu, ela é uma assessora que se dedicou tanto a isso que ela conhece mais do que eu. O deputado conhece um pouquinho, mas ela conhece mais. Eu quero então convidar a professora Ângela para também, rapidamente, porque nós estamos com o horário já estendido, e vocês têm os compromissos de vocês, que ela possa passar essa mensagem e a gente, a partir disso, ver, analisar depois que parcerias, que trabalho nós podemos desenvolver. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquei muito honrado de estar aqui hoje com vocês nesse dia. Obrigado. Essa logo é a logo de uma fanpage que a gente tem, chamada www.facebook.com/diabéticos prevenção e direitos. E aí um companheiro lá criou essa logo, eu achei muito inteligente, porque é o dedinho que se espeta para medir a glicose, né? E o meu grande sonho nessa tarefa é cada vez mais consolidar a imagem do deputado Salomão como defensor dos diabéticos, como assim o é. Quem tem as suas lideranças é preciso fazer um movimento imenso em direção ao exemplo, né? Convencer as pessoas, a responsabilidade que nós temos é muito grande, né? Então vamos lá. Eu coloquei essa coisa do diabetes. Isso aqui é um instituto internacional, International Diabetes Federation, que é o que controla números, estabelece protocolos, monitora o mundo inteiro com relação a isso. E aí eles dizem que o Brasil é o 5º no mundo em número de diabetes, mas 10% da população mundial é diabética. Imagina, 10%. E aí fala, tem esse médico, que é um professor de Harvard, ele veio ao Brasil ano passado e fez umas palestras que foram todas sediadas na região de Goiânia, e ele disse lá que isso aqui é que é o chamado para vocês, liderança, para todos nós. Em todo o país se gastam milhões e milhões em complicações dos diabéticos. É preciso um maior envolvimento social e político nas estratégias de prevenção da doença. E aí é que nós entramos na questão do trabalho social e político, de convencimento, de entender as políticas públicas do Estado. É preciso que as lideranças se organizem para pressionar o poder público, e isso é política. A igreja fazer esse tipo de política é fundamental. Imagina o potencial que vocês têm se organizando, criando uma entidade de associação de pacientes diabéticos. Daqui a pouco
poder estar presente no Conselho Municipal de Saúde e etc. E aí, aqui coloca, né, que a Vigitel é um departamento do Ministério da Saúde que trata de números na saúde. Números na saúde. E aí, eles trabalham mostrando gráficos, porque isso é importantíssimo para as prefeituras e para o Estado entender como é que aquela doença, como é que aquele tratamento, como é que aquele recurso, isso é um espelho que todos nós podemos entrar lá no saúde.gov, que é do governo federal. E olha onde está o Rio de Janeiro. É o terceiro aí, as capitais, tá vendo? Isso aqui são as capitais em número de diabéticos. Vamos lá. Eu tô te atrapalhando com isso? Muito bem. O estado do Rio de Janeiro tem 16 milhões de habitantes. 10% da sua população é diabética. 50% não sabe que é. Nunca fez o exame, mas está na estatística já, 10% é diabético. Então, agora, quem é tipo 1, quem é tipo 1, tipo 2, tem gestacional, tem outros tipos. Mas o tipo 2 é nós que não nos cuidamos muito bem, ficamos de mal com a balança, entende? O 2 é esse camarada. Aumenta o perfil da cintura, o diâmetro, não faz exercício, essas coisas que... ele é magrinho, tá rindo, olhando pra mim, rindo. Aí não dá, a gente fica humilhado, né? Olha a elegância dele. Sem risco, sem risco. Muito bem, agora, quem... Você não é diabética, não. Não, nem na minha família tem nenhum caso. Caminho todo dia 4 quilômetros, tá? Então, quem é tipo 1 não tem jeito. Se foi diagnosticado, ele imediatamente vai ter que ter tratamento emergencial, senão ele morre. Então é assim, o pâncreas do tipo 1, ele parou de funcionar, é emergência, é tratamento todo especial, muda completamente a vida. Então pode ser num bebê, pode ser num adolescente, e aí tem pessoas públicas assim interessantes. A Paula Toller, que é uma cantora conhecida e muito famosa, ela ficou diabética jovem, né? E eu me lembro que uma vez, como a gente tem a mania também de fazer julgamento, ela teve uma crise, um ataque no aeroporto, aí disseram, tá drogada, não sei o que lá, e ela estava chegando de um voo que atrasou, que teve um rolo, mas nunca foi contado. Mas a médica dela é uma conhecida nossa hoje, então ela disse, ela estava no momento de adaptar as insulinas, as coisas todas, e isso deixa muito estressado o paciente. E é uma vida assim, completamente diferente do camarada que é diagnosticado com tipo 1, porque o pâncreas dele parou de funcionar. Então o pâncreas dele são as seringas, são os aparelhos, aquilo tudo que faz com que a pessoa possa... Então vamos lá. Agora, o trabalho nosso com relação aos diabéticos, nós temos... O Salomão é membro da Comissão de Saúde, tem projeto de habitação, a gente já falou de tudo isso. Nós participamos das campanhas que todo 11 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Então tem aquelas semanas que você vê todo mundo monitorando em metrô e tudo mais, para estimular as pessoas. Também, o que a gente faz muito é estimular a criação de associações, palestras educativas, a participação e apoio em eventos organizados pelas associações, publicações em revistas, jornais, cartilhas, tudo isso a gente faz. Então, aqui são assim algumas imagens para a gente. Esse é um super doutor que é lá de Teresópolis. Ele tem sob a responsabilidade dele mais ou menos 4.500 diabéticos da cidade. Imagina, mas as pessoas somem, né? Ele não dá conta. Então é assim, o cara vai daqui a 3 meses, então o sistema implode, porque são poucos médicos endocrinologistas para lidar com tudo isso. Aí o camarada é relaxado, toma um comprimidinho lá chamado metformina. A senhora toma metformina? Então, toma aquele comprimidinho e aí não segue as outras regras, aí quando vai medir, quando volta lá e daí 3 meses, tá com a glicose lá em cima, o médico dá um esculacho, não pode, não sei o que, essas coisas que a gente sempre vê. E ali foi um dia mundial de combate ao diabetes que o Salomão participou.
isso aqui foi uma audiência pública que nós fizemos sobre a judicialização. A foto ficou ruim porque foi assim a história das pessoas que entram na justiça para conseguir os seus medicamentos. E isso é um absurdo, é o que estava acabando de contar aqui da tal insulina de ponta, que as famílias ainda precisam entrar na justiça quando determinam que essa criança precisa usar essa insulina. Isso aqui foi um trabalho que nós fizemos, nós trouxemos uma professora de São Paulo, a gente sempre faz isso todo ano, nas semanas, a gente então, esse foi um cartaz lá do programa que a gente fez, com palestras, etc., para as escolas da região serrana e tal, isso é um trabalho nosso. Aqui são as entrevistas na TV que a gente faz semanalmente, sempre trazendo uma autoridade no assunto. Esse é o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia do Estado do Rio de Janeiro, de diabetes, o doutor João Ivar. É um médico e ele, então, a gente sempre chama autoridades. Chama pai, por exemplo, que não foi atendido pelo sistema para dar testemunho. Chama pacientes para dizer da sua história. Isso é toda a nossa missão educativa com relação à campanha Diabetes, Prevenção e Direitos. Aqui, nós fizemos parte dessa campanha, o Salomão também fez parte dela, que foi o ADERJ, a União das Associações de Diabetes do Rio de Janeiro, presidida por uma médica, e ela convenceu esses artistas todos, porque esse é o símbolo mundial de combate ao diabetes, daquela federação internacional que eu mostrei. Esse é o símbolo. Qualquer um pode capturar, botar e colocar no Face, etc., como sendo mais um que defende a luta, né, que está na causa. E aí nós fizemos parte dessa campanha que foi, ela convenceu o oftalmologista doar por mês 2 consultas para um jovem ou uma criança diabética. Porque o tipo 1, o tipo 2 precisa fazer exames regulares de fundo de olho. Mas o tipo 1, mais ainda, porque a doença é mais agressiva. Portanto, e é uma dificuldade imensa de consulta para oftalmologista no estado do Rio de Janeiro. E aí, ela conseguiu criar um lugar lá na associação, onde uma secretária convence os médicos, ela cadastrou vários, e aí essa pessoa marca a consulta, a associação liga, marca a consulta, ela já atendeu uns 5.000 pacientes no estado do Rio de Janeiro fazendo isso, mas isso significa trabalho social, trabalho político organizado da associação, né? E a gente divulga porque tudo que é para o bem da sociedade, nós somos parceiros. Essa é a presidente, é uma médica, também foi presidente como aquele médico da Sociedade Brasileira de Diabetes, e ela é a presidente da União das Associações de Diabetes do Estado do Rio de Janeiro, porque ela é diabética. Ela é uma médica, muito bem, ela é a médica da Paula Toller, da Ana Carolina, do Dados Villa-Lobos, todos eles são diabéticos. Essa gente conhecida aí, aquele do Fluminense, jogador do Fluminense que tinha problema cardíaco, como é que chama? Washington. O Washington, ela é médico do Washington e por aí afora. E isso aqui foi um troféu que ela deu ao deputado por conta de contribuir nessa campanha da prevenção à cegueira da criança e do jovem diabético. Aqui é um outro programa feito com ela e um procurador do estado falando dos direitos dos diabéticos e ela na condição de diabética reclamando e metendo o pau no sistema. E ele na condição de advogado do governo colocando as suas explicações, né? Aqui é uma associação de diabéticos lá de Tanguá, que eu estou mostrando para vocês o Face, uma página que a pessoa criou e ela hoje tem 2.500 pacientes fazendo parte disso. É uma legião de pessoas que vai à casa dos pacientes ensinar como se medicar, quando fazer os exames, como fazer isso, como fazer aquilo. Vamos lá. Aqui, os diabéticos, aqui é uma psicóloga que trata pacientes, mães especialmente, quando descobrem suas crianças, elas ficam panicadas, como se diz lá na minha família. A gente quando diz que alguém está muito nervoso, muito estressado, a gente fala que fulano está panicado. Então, quando a família descobre, fica realmente panicada.
E aí é importante que tenha até apoio psicológico se ela puder. E hoje tem umas cooperativas de psicologia que ajudam bastante, com precinho módico, simbólico. Tem jeito, procurando, se organizando, tem jeito para tudo. E aí a gente recebe essas associações lá no nosso gabinete. E visitamos também as associações. É uma parceria, eles sugerem leis. Por exemplo, essa aqui, ó, de 5885, ela garante a presença de um acompanhante se o familiar for insulino dependente. Então, se alguém tiver um parente, uma mãe, um pai, um irmão, um jovem, seja quem for, toma insulina, ela pode acompanhar o médico, porque a doutora Solange, aquela que a gente viu, ela ligou pra gente com o paciente dela, entrou em coma, foi atendido naquele hospital lá da Barra, e chegou lá, a mãe insistia, a mulher insistia, mas ele não se dá bem com essa insulina, porque a pessoa tinha sofrido um acidente. E aí, aplicaram a insulina, o cara entrou em coma. Porque o dono do paciente, à medida que ele é interessado, que ele entende esses mecanismos todos desse corpo, desse familiar, o médico precisa ter a sabedoria de ouvir. É importante ouvir, né? Muito bem. E aí a gente fala desse fundo especial aqui para o material. Esse foi um projeto que o deputado acabou de falar, que nós estamos numa campanha para que o governador libere, pelo menos, a insulina Lantus, ou seja, lá que marca for, para esses pacientes que ganham até 3 salários mínimos, para facilitar a vida das pessoas. E está difícil, mas nós estamos aí contando com todo mundo. Quando chegar a hora, nós vamos nos comunicar com todos para a gente encher lá a caixa de correspondência da presidência da Alerj e do governador para aprovar o projeto. O projeto está tramitando, é para o bem da sociedade, não é? Então vamos lá. Aqui vai entrar a nossa parte. Como é que a gente pode participar dessa luta? Como é que a gente entra nessa luta? A gente fazendo um trabalho de educação e prevenção, foi isso que eu acabei de falar, a questão do pastor lá da Novo Tempo que eu acabei de ver. Achei muito interessante porque ele usou conceitos bíblicos para falar da saúde física e espiritual. Né? Então, da coerência, da harmonia que há entre o nosso crer e o nosso proceder, porque Deus nos deu esse corpo para que a gente tenha muito cuidado com ele e para que a gente permaneça muito tempo aqui e bem saudável e bem feliz, irradiando isso para todos, né? Então isso é uma responsabilidade espiritual, social e moral que a gente tem. As palestras, né? À medida que essa é a proposta que a gente acabou de falar aí com o Alexandre, né? Que é uma ideia, que o Alexandre é um entusiasta, o Alexandre é um jovem cheio de energia, né? Ele tem um monte de ideal, né? Ele tem uma energia muito boa, e é com ele que a gente conta também com essa energia de seduzir as pessoas para viverem melhor. Muito bem. As mídias sociais, né? Que a gente sabe, o Facebook hoje é incontestável como a gente chama pessoas, como a gente pode ajudar pessoas, orientar. Quando vocês entrarem lá, Diabetes, Prevenção e Direito, quero que hoje ou amanhã todos vocês curtam a nossa fanpage, né? Então, a hora que vocês entrarem lá e vocês vão ver como é que as pessoas chamam, como é que a gente só posta coisas para o benefício delas. Alguma denúncia certamente também vai, né? Faz parte. Então, isso é importante para que a gente possa multiplicar isso, as pessoas olhando e dizendo assim, poxa, eu preciso me cuidar. E as pessoas com os exemplos, os bons exemplos de autocuidado. Tem um ideário na saúde mundial hoje que se chama Personal Care. Quer dizer, a própria pessoa cuidar de si mesma, porque o sistema está falido. Se a gente ficar esperando pelo sistema de saúde, a gente morre, porque é de uma incompetência administrativa e de gestão vergonhosa. A saúde ainda está muito ruim, assim como a educação anda caminhando, melhora um pouco, mas a saúde porque uma coisa, é uma grita, né? Mas é preciso que haja educação antes,
que à medida que as escolas, que todo mundo trabalha a prevenção, menos pessoas vão parar nos pronto-socorros, menos excesso a gente vai cometer, né? Então é preciso, isso é uma consciência mesmo, né? Eu me lembro que um médico que hoje está trabalhando no Ministério da Saúde, ele foi ministro como é que é? Depois de Rio Bonito. Antes de Rio Bonito, daqui para lá. Maricá não, depois de Rio Bonito. Do ladinho. Silva Jardim. E ele dizia o seguinte: eu não posso mais sair de casa domingo à tarde. Por quê? Porque toda tarde tinha acidente com jogos de moto, porque eles iam para a praia de moto, voltavam bêbados. Então ele disse que 2, 3 por domingo estavam entrando lá arrebentados no sistema dele de saúde. Então é uma coisa de prevenção, de repressão, sem capacete, aí envolve muita coisa. Mas é um espelho para a gente entender isso. Outra coisa, outra maneira de participar da luta é organizar os pacientes, não tenha dúvida. A questão das associações é muito importante e não é difícil. A igreja conhece bem isso, né? Como se organizar mais organizado que vocês são, vocês entendem muito bem dessa disciplina e dessa organicidade. Reunir as pessoas. A primeira reunião já vira uma ata de encontro, a primeira ata se registra ela e por aí vai. Aí vão decidir, à medida que ela for crescendo, se ela vira OS, aí o Código Civil vai dar todos os caminhos e a gente também pode orientar, sendo o caso. Mas, vamos lá, relacionamento com profissionais da saúde para orientação. Fica à disposição do mandato para a gente ajudar na organização daqueles grupos e igrejas, o mesmo bairros que Tá legal, ouviram, né? Então, e esse relacionamento com o pessoal da saúde é muito importante, por quê? Porque a parte técnica, a parte de distribuição dos insumos, essa parte toda, um profissional da saúde sempre tem que estar, quem tem que fazer parte, tem que ser membro de uma associação dessa. É fundamental que tenha alguém da saúde no meio, porque isso dá mais respaldo, dá resposta técnica na hora que... E é um parceiro, né? Porque conhece um pouco mais a história. Parceria com o político comprometido eticamente com a defesa da causa. Eu estou advogando em causa própria, obviamente. Mas isso também é importante, porque se a gente quer que a nossa causa avance, a política ela define tudo na nossa vida. O preço do remédio, a distribuição dele, o gestor péssimo ou o gestor bom, tudo isso a política define. Né? Os impostos, tudo a política define. Então a gente, conhecimento sobre o sistema de saúde, isso também é importante. Se eu moro num bairro e não sei nem onde é o meu posto de saúde, eu estou mal, porque uma hora eu vou precisar ou indicar alguém, ou levar um familiar, ou eu mesma ir ao sistema. Eu preciso saber como é que a gente faz para fazer esse movimento. Então vamos lá. E aqui, meus queridos, está o sistema de saúde da cidade do Rio de Janeiro. Dá até medo, né? E aqui aparecem. E aí eu até anotei, porque eu vou ver se eu consigo entrar na internet aqui, só para vocês olharem. E aí assim, tem vários códigos. Saúde presente é um SP, que é onde a saúde do estado está. Aí tem CF, que é a clínica da família, né? Aí tem Centro Municipal de Saúde, tem UPA, tem Hospital Maternidade, tem Coordenadoria Regional de Emergência, porque na hora que a gente procura o sistema, eles inventam um monte de... isso é no... e você pensa, onde é isso? Então é preciso que... tem que dificultar, vender uma dificuldade para poder a gente sair atrás disso. Como é que a gente entra aí, querido? Tá vendo lá? Já abriu. Olha lá, você clica e aparece o bairro e o endereço. Tá vendo? Isso é um mapa da Secretaria Municipal de Saúde, que a minha companheira lá, minha colega da saúde, vão ver aqui a nossa área, onde a gente está. Por aqui. Tá vendo? Olha só, essa área tem uma UPA. Vê onde é que é? Clica ali. Clica aqui. A UPA.
Olha lá, Praça dos Lavradores. Tá vendo? Sabe como é que você procura? Você bota o CEP da sua casa. Só pra gente entender que uma crise, uma crise na área de diabetes, ela, como é que a senhora se chama? Luciana. A Luciana, ela você está inscrita no sistema da Municipal de Saúde? Trata com plano de saúde. Eu até tentei. É muito difícil, né? Então, querida, já que você faz isso devagar, eu te sugiro que procure um posto de saúde próximo da sua casa e chega lá e marca para o dia que for e diga, olha, eu quero fazer parte do sistema de saúde, eu quero saber se você tem cartão hiperdia, se nesse posto, hiperdia que é diabetes e hipertensão, normalmente um está meio casado com o outro, que são as doenças que mais não, graças a Deus. Então, e aí o que acontece? Você entra no sistema, eles vão te cadastrar e a partir de aí, depois que eles te cadastram, você vai ter direito a receber os remédios que todos que forem referentes ao seu tratamento. Isso é direito. É uma lei federal muito antiga e aí eles estão mapeando, estão fazendo isso aqui para colocar você no seu endereço. Então, é sempre o posto onde é a sua residência. Isso para todos. Isso para todos é assim. Então, quem trabalha em Nova Iguaçu, é a mesma coisa, que é péssimo o atendimento de saúde. É péssimo. E está sendo gravado, mas eu não posso fazer nada. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa se organizar para pressionar. Entende? E é assim mesmo, a gente dizer às pessoas, olha, procure um posto de saúde próximo da sua casa, e aí acha esse médico e espera para ver o que o sistema vai dizer. E aí as críticas, essas coisas todas, a gente tem que procurar um meio de comunicação para dizer isso. O governo ele fica muito sensível quando a gente começa a fazer uma pressão para falar do sistema, desse tratamento, não é? E o pior de tudo isso não se tratando, vai ser internado numa rede do Estado, que é a média complexidade, que eles chamam do sistema a atenção básica é para tratar hipertensão, diabetes, todas essas doenças crônicas ou não crônicas, num primeiro momento no posto de saúde, ou o que eles chamam de da família, como é que é? A casa da família? Clínica da família. Tem uma casa também, é uma casa, a clínica da família é uma casa, né? Clínica da família, e aí o que acontece? Quando a pessoa piora, tem um AVC, ela sobe no sistema, ela sobe de posto, piora terrivelmente e vai para o estado que vai, aí fica aquela coisa de procurar internação e ninguém acha, sabe como é que é, né? Então é complexo, então é preciso prevenir para não chegar nesse ponto, porque o sistema está abarrotado, é muita pressão no sistema, é muita gente adoecida, né? Então é preciso que a gente se eduque para melhorar isso, para melhorar as nossas condições, né? Para a gente diminuir a nossa frequência e visita aos postos, casa da família, centro municipal de saúde, etc. Só a não ser para fazer um exame de rotina, um exame anual, etc. Né? Mas a questão do fundo de olho também é fundamental que faça, é bem jovem ainda, né? Uma vez, um ano, no outro ano, de ano em ano, é bom que faça. E aí vigiar os pés, vigiar toda a parte do corpo inteiro, né? Porque é importante. Então vamos fechar. Vou passar para outro slide. E aqui estão os nossos contatos. Tá vendo? Lá está o endereço da fanpage, né? Que é Facebook lá do Diabetes e Prevenção de Leite, o Facebook do Clube Salomão, o e-mail do nosso gabinete, o meu e-mail, o nosso telefone, e é óbvio que a minha vida se conduz também dessa maneira, todos nós precisamos daquele que nos fortalece, né? Então, eu agradeço, até uma hora dessa estarem aqui, sei de todos sem compromisso depois, né? Peço que Jesus proteja a todos, agradeço ao pastor, um abraço a todos, pastor, obrigado, Alexandre, obrigado, e vamos com Deus para as nossas casas, né?
Vamos agradecer a professora Ângela por essa palestra tão boa, né? A nível de informação, muito bem. Agora nós temos que ser efetivos naquilo que vamos fazer. Tá aí. Como participar? Primeiro, os nossos encontros diários, que já há a data já marcada e alguns ainda estão para serem marcados, em todos esses encontros, nós vamos deixar uma palestra sobre esse assunto no campo da prevenção, porque nós estamos trabalhando com adolescentes. Então, as palestras serão feitas no campo da prevenção. Está botando aí? Marcela vai botar aqui. Campo da prevenção. Nós estamos trabalhando com adolescentes. Então, o Alexandre vem e dá uma palestra sobre esse assunto. Não é uma palestra que vai demorar, não é uma hora, não é nada disso. São orientações que ele vai deixar para evitar o diabetes. Então, em todos os encontros, vamos deixar um pedacinho lá. E aqueles que a professora já puder estar conosco, vai ser benção. Puder estar em todos, vai ser uma maravilha. Mas o assunto é prevenção. Congresso, seu culto na sua igreja. Você vai buscar alguém na sua igreja que esteja na área da saúde, porque o Alexandre não vai conseguir fazer tudo, claro. É muita igreja, muita festa. Mas todas elas deixem um pedacinho lá e fale sobre este assunto diabetes. É o primeiro passo. Então vamos trabalhar na prevenção. Segundo ponto, se você quer uma palestra dessa na sua igreja, ela também é possível. Também é possível. Então, nos encontros diários, encontro de região, deixar lá sempre alguns minutos, 10 minutos para a gente falar do assunto, no âmbito da prevenção. Correto? Quer uma palestra na sua igreja? Maravilha. Tem contato com o Alexandre, marca, e aí ele vai lá falar para quem? Qual é o alvo? Aquele que já é um diabético ou alguém que tenha na família um diabético e não está sabendo como cuidar. Aí o Alexandre leva essa demanda para dentro do gabinete com a Ângela e aí começa a movimentar para ver como é que vai ajudar aquela pessoa. Algumas coisas que a professora Ângela falou aqui foi essencial. Aonde tratar, aonde tem o remédio, quem vai te cuidar, isso tudo está lá à disposição. Né? E as associações, que eu achei isso aqui fantástico. Quem sabe no futuro, nós também não vamos criar uma associação aqui entre nós para ajudar essas pessoas. E eu acho que é uma coisa até viável, ter dentro do departamento um grupo que cuide só disso, organizado. E aí tem um irmão lá na congregação lá que tem um problema de diabetes, quem vai recorrer? Vem no departamento, já tem profissional para cuidar, que vai tratar, vai levar, vai enviar, vai dizer como é que vai ter o remédio, e tudo isso a Alexandre vai organizando aqui com a equipe. Tem a Edinaí, que já está no projeto, que hoje não pode estar aqui porque está viajando. O Leonardo também está no projeto, não pode estar aqui porque também está viajando junto com o pastor Alan Vidala, só volta mais tarde, por isso eles estão aqui. Eu acho que essas 3 ações, se nós fizermos, já vai ser muito bom. Começamos um projeto sério para ajudar essas pessoas que estão precisando, os irmãos que estão precisando. Eu quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês. No final da nossa reunião tem um lanche aqui para você que já está morrendo de fome, que nem eu, mas até o fim, né? Dá para chegar em casa, dá? Comer um lanchinho, a Alexandre fez com tanto carinho ali, preparou um lanche para todos nós. Ok? Vamos chegar de pé agradecendo a Deus, agradecendo também a presença aqui dos nossos companheiros, o André que ainda está por aqui, o Cosme, a Ângela. Agradecer o deputado Nilton Salomão, né? Precisou sair. Essa parceria eu sei que vai ser muito bom para nós aqui. Nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas aqui. Vai ser uma vez. Pastor Leonardo Acorvete estará com a oração final. Vamos orar. Pai soberano Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, nesta tarde, porque o Senhor é fiel. Pai querido, nos ajude, ó Deus, a tocar esse projeto para frente.
para que possamos, meu Deus, ajudar muitas pessoas. Nós entendemos, ó Deus, que Tu trouxe esse projeto e colocou no coração do pastor César Santana, para que nós pudéssemos apoiar eles. Então eu lhe peço a Deus que possamos estar juntos nesse projeto. E com certeza, Deus, o Teu nome há de ser glorificado. É o que nós lhe pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Terminada a nossa reunião, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.